Bem-vindo aí mais um vídeo do canal Detetive e a Chave. Pessoal, faz tempo que eu tava querendo fazer um vídeo a respeito de falsidade na internet. E eu tava falando, pô, vou ver se Deus me ajuda e tal. E fiquei ali e fiquei pensando o que eu ia falar. Então eu falei, vou fazer um vídeo de falsidade na internet. Aí eu gosto de ficar assistindo YouTube e eu fico assistindo o YouTube e fico vendo. E eu fico vendo o pessoal que fica falando mal da congregação. E eu tenho. Meu canal é um canal de paranormalidade. Eu sou investigador paranormal, né? Por quê? Porque eu acredito no Senhor Jesus Cristo e acredito que existe os demônios. E eu sou contra os demônios. Sou contra Satanás, sou contra o diabo e os seus anjos. E eu vejo os pessoas falando mal da congregação, e é o meu povo, minha irmandade. Eu fico chateado, eu fico triste, mas nós estamos em paz. Mas não, aquele que, como está escrito na Bíblia, aquele que confia no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem tem a verdadeira fé em Deus não vai ficar dando atenção a homens que muitas das vezes não tem nem santidade para falar, entendeu? Para pregar. Por isso eu digo, o que eu vou fazer hoje não é uma pregação. Não é uma pregação, não é estudo bíblico. É uma conversa de irmão para irmão. Você que não acredita em Deus, assista até o fim, que você vai ver que pelo menos você pode receber o dom da fé e saber que Deus existe. E você que é irmão, é bom, nós temos que ter unido. Eu vou defender sim a minha irmandade, os meus irmãos anciães e meus irmãos cooperadores, porque nós somos um povo unido. A congregação é um povo unido. A união faz a força, nós nos amamos e eu vou defender sim, entendeu? E eu vou aproveitar e fazer uma coisa que não é pecado, a gente pode fazer, que é evangelizar. Você que quer sentir Deus na sua vida, assista esse vídeo até o final. Se você gostar, faz uma oração, faz um pedido a Deus. Tiver uma igrejinha da congregação perto de você, peça para Deus falar com a sua alma. Pode ir com fé, que em nome do Senhor Jesus, Deus vai falar com a sua alma. Entendeu? Se você quer que Deus fale com você, em nome de Jesus, tiver uma congregação, vai perto, vai aí que Deus vai falar com você, com a sua alma. Peça para Deus falar com a sua alma, que Ele vai falar. E quem quer estar perto de Deus é isso também. Vai lá buscar uma palavra que Deus vai falar com a sua alma. Então aqui é um bate-papo, uma evangelização, é uma conversa, que nós vamos ter uma conversa, falar das coisas de Deus com fé, porque as coisas de Deus são maravilhosas, não são para divisão, são para exaltação do nome, para exaltação e glória ao nome de Deus e para a salvação das nossas almas. E é maravilhoso, é glorioso quando você sente que Deus existe e sente que Deus está na tua vida e sente que Deus fala com você, que Deus está contigo. É muito maravilhoso. Às vezes a gente precisa, às vezes não, mas quem ama Deus quer sentir Deus, sente Deus e fica feliz, muito feliz. É toda a felicidade do mundo, como o próprio salmista dizia, que ele dizia que Deus é a porção dele, né? Deus é a glória dele, é a porção dele. Então, hoje eu vou fazer um vídeo muito bonito, muito interessante a respeito disso. E a partir daí eu começo dizendo o seguinte: as pessoas falam muito mal da congregação. Mal da congregação. E como eu já fiz um vídeo anteriormente, esse pessoal aí, que acontece? Não tem, eu fiz um vídeo anteriormente e disse, não faz sentido as pessoas ficarem falando mal da congregação, porque a congregação é a denominação. Se eles não acreditam que Deus está, que a graça é a congregação, como nós acreditamos, você acredita que, porque nós acreditamos que a congregação é a graça. A gente não diz que, a gente não sai por aí dizendo que outros lugares não são a graça. A gente não sai dizendo. Isso aí é uma coisa particular do servo de Deus.
Eu acredito que lá é graça. Para mim lá é graça. Então, não faz sentido você ficar atacando a congregação. Vai na sua igreja, onde você acha que está bem, fica lá. E se você acha que está bem, né? Eu convido você na congregação, você me convida a sua, e assim sempre foi uma coisa que Deus é que opera. Porque o próprio Pedro falou, não importa. Você pega a palavra de Deus, leva para essa denominação. Um exemplo. Não importa que digam alguma coisa, não importa. Importa que o nome do Senhor Jesus seja levado até os 4 cantos da terra. Então, sempre foi assim, cada um respeitando a denominação do outro, né? Na congregação a gente chamava as outras igrejas de seita. O Senhor revelou e falou, não é seita, é denominação. Então a gente começou a respeitar as pessoas, né? Começou a respeitar tudo, para hoje ser desrespeitado. Então é isso que eu falo para vocês. Não faz sentido outras pessoas ficar dizendo falando alguma coisa contra a congregação. Por quê? Porque cada igreja fala de Cristo, todas as igrejas cristãs falam de Cristo. Então, por que vocês vão combater só a congregação? Por que vocês vão combater só a congregação? Então, o que acontece? O que acontece, uma coisa que Davi falava muito, era a respeito dos ímpios. Então o Davi falava muito a respeito dos ímpios. E eu estava aqui pensando, eu falei, conversando com Deus, eu falei, os ímpios são assim mesmo, né, tal. Eu falei, eu fiquei em paz, me deu a vontade de falar alguma coisa a respeito dos ímpios. E eu falei assim, não vou fazer nada não. Aí eu comecei a olhar a Bíblia ali. Por isso eu digo, não é uma palavra que Deus revela, é uma conversa bíblica. Aí eu falei assim, Aí eu vi uma parte que se encaixa bem de tudo que está acontecendo hoje. Uma coisa que se encaixa bem. Eu falei, meu Deus, encaixa bem. Para vocês verem como Deus existe. E como Deus, quando tá, e que eu defendo sim a minha congregação cristã no Brasil. E todos os meus irmãos, todos ali. Que Deus existe. Que a fé em Deus é uma coisa viva. Deus existe. Deus está no nosso meio. Por quê? Porque quando eu vi uma parte aqui, eu falei, é impressionante a sabedoria de Deus. Como Deus existe e criou todas as coisas, inclusive tudo que está acontecendo, o Senhor já sabia. Você que tem fé em Deus, você não se abala com nada. O Senhor é conhecido de todas as coisas. Deus já sabia de tudo isso. Só que Deus quer que você tenha fé e não se deixe levar pelo diabo e seus anjos. Não se deixe levar pelos ímpios. Pelos ímpios, pelo diabo e pelos seus anjos. Porque os ímpios, eles estão aí para isso. Né? E você tenha fé em Deus. Porque Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. E Deus não se abala. E quem tem fé e confiança no Senhor também não se abala. Permanece para sempre. São como um monte de Sião que nunca se abalam. Mas aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então o Senhor já sabia tudo isso. Né? E o Senhor revela claramente para os seus santos tudo o que acontece. E os seus santos vão esperar na providência de Deus. E para você saber que Deus existe, que Deus já sabia de tudo isso, a própria palavra, a letra também, que é a palavra de Deus, sim, é a palavra. Né? Nunca ninguém disse que a Bíblia não é a palavra. Que a palavra contida na Bíblia é a palavra. Se a Bíblia tem a palavra verdadeira, é a palavra. Se a Bíblia, se é uma tradução errada, aí vira bagunça. Mas se é uma tradução boa, é a palavra de Deus. Então, para você ver que Deus é sábio e Deus conhece todas as coisas, Deus sabe do futuro, conhece o seu passado, conhece o seu futuro, conhece todas as coisas.
Olha só o que está escrito aqui. Para você ver como Deus conhece todas as coisas, conhece o futuro, o próprio Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus falou, por conta de aumentar a tecnologia, 2000 anos atrás ele falou, o amor de muitos se esfriarão. Primeiro veio a televisão com as suas coisas. Agora vem a internet, que é uma boa ferramenta. A internet é uma boa ferramenta para trabalhar, para conversar, para tudo. Porém, o inimigo também vai se aproveitar da internet para esfriar as nossas almas. A alma do cristão verdadeiro e nós da CCB, nós servos de Deus. Então, o Senhor já sabe de tudo, do futuro de tudo. Então, você como Deus é sábio, olha o que Deus deu para ver como Deus é sábio, ver como a palavra é uma coisa de Deus, que a palavra de Deus é Deus. É a palavra de Deus, Deus existe. É uma coisa inspirada pelo Espírito de Deus. E que não fica velha, olha só o que está escrito. Isso é bom para você ter mais fé em Deus e se afirmar mais em Deus e ter mais confiança em Deus. Olha só o que está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus em Davi. Vou ler para vocês, ó. A Bíblia. Salmos, capítulo 12. Salmos, capítulo 12. É assim o título, ó. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmos, capítulo 12. Aí eu vou ler inteira para vocês. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Vocês entenderam? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos de Deus. Você entendeu? Eles têm essa ideia de falar assim, bom, eu vou ler inteira, depois eu vou evangelizando aqui para vocês. Um pouco, que aí você está ouvindo, você vai ler, você não entende, eu vou evangelizar um pouquinho aqui para vocês, não só para irmão, se você é irmão tá vendo, se você não é irmão, também esse vídeo é direcionado a você, você que é testemunhado, você que não conhece a graça, não conhece a palavra, você vai conhecer um pouco aqui. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Faltam os homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu guardarás, Senhor, dessa geração, tu os guardarás. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os necessitados e os que estão na mão dessas pessoas de língua lisonjeira. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte. Os ímpios circulam por toda parte. Quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Entendeu? Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Vou explicar para vocês essa parte, para vocês verem a respeito do que eu ia fazer o vídeo, a respeito da falsidade na internet. Então eu vou explicar para vocês, quando as pessoas vão para a internet para falar de Deus, vocês têm que tomar cuidado, porque existe muita falsidade. A pessoa está preocupada em salvar sua alma? Será que é só isso mesmo? A pessoa tem uma inveja de você, que você é crente? A pessoa quer atingir o público cristão para ter views, para ter mais like e ganhar dinheiro?
Essa é a falsidade na internet. Entendeu? As pessoas vão usar as coisas de Deus para ganhar dinheiro, só que as coisas de Deus não são brincadeira, vai estar mexendo com a sua alma. Se você faz um entretenimento e ganha dinheiro, faz parte. Porque você, a pessoa tá lá, tá se relaxando e te dá like, te dá view e você ganha um dinheiro, tá beleza. Isso aí não tem problema. Agora, derrubar almas, jogar almas no inferno por causa de dinheiro, isso é sério. Então, aqui essa palavra falou de ímpios, falou de falsidade, falou de língua, falou, aqui o final diz, os ímpios circulam por toda a terra. Cuidado, isso aqui é uma profecia. Quando os mais vis dos homens, dos filhos dos homens, são exaltados. Quer dizer, quando um grande ímpio se levanta, ele faz mais ímpios. Quando um filho do homem se levanta, um filho mau do homem se levanta, se exalta, os outros, eles criam um monte de ímpio, fica um monte de ímpio junto com ele circulando pela terra. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Falei de chamar as pessoas que o diabo tem as suas ferramentas. Então, para você ver como Deus é sábio, essa palavra aqui tem quantos anos? Tem muitos anos. E não mudou nada. E eu não tenho estudo bíblico, eu não faço estudo bíblico. Eu fico na comunhão e o Senhor pede para me ler uma parte. Eu leio para mim. Tô falando assim, leio para mim no meu dia a dia. Leio para mim no meu dia a dia e guardo para mim. Bendito seja o nome santo de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Entendeu? Então, agora eu vou explicar para vocês, isso aqui é uma evangelização para todas as pessoas da terra, para vocês verem como Deus existe e que Deus, eu defendo a minha irmandade, o meu povo, que é Congregação Cristã no Brasil. E se você gostou, vai na igreja, uma igrejinha da Congregação Cristã no Brasil perto de você, peça para o Senhor falar com você, que Deus não vai falar. Se gostou, Deus está no nosso meio e o Senhor Jesus quer entrar no coração do homem, no seu coração, fazer uma obra na tua vida, e o Senhor fala, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Toda essa contenda na internet não provém de Deus. Eu não vou ficar fazendo muito vídeo a respeito disso, eu gosto de fazer outras coisas, falar de outros vídeos. Isso aqui é um negócio, uma conversa, não para contenda, não para nada, é uma conversa bonita, para você ver como as coisas de Deus são lindas, e como Deus existe, e como Deus está conosco. Aqui também é um vídeo para você que é ateu. Então Deus conhece todas as coisas, tudo isso que está acontecendo Deus já sabia. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo que vai acontecer. Nada, não cai uma folha na terra de uma árvore se Deus assim não o permitir. Não permitir. Tudo que acontece é permissão de Deus. E Deus dá o pagamento, dá o livramento conforme a cada obras. Então eu vou explicar para vocês a respeito da falsidade que existe na internet, que quando as pessoas falam das coisas de Deus, quando atacam a CCB, né? Então eu vou falar para vocês aqui, ó. Davi falou, o título, falsidade do homem e a veracidade de Deus. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Você sente que Deus está falando com você na internet? Você sente que Deus está na boca de muita gente aí que está falando mal da CCB, que tá fazendo o que quer, não é santo, fica pregando que tem que ser pecador, que tem que ter pecado? Isso é mentira, pelo amor de Deus. Outra parte de Davi, dos Salmos fala, quem é que pode, Senhor, morar no teu reino? Quem é que pode morar no teu santo? Qual homem que pode entrar no teu santo? Que tem que mãos limpas, puro de coração e mãos limpas. Tem várias partes em Davi que fala, né? E inclusive fala contra os ímpios, que os ímpios que gostam de pregar os ímpios, a falsidade do ímpio não vai muito longe. Para quem é cristão, para quem é servo de Deus, para quem tem fé em Deus, sabe que a falsidade do ímpio não vai muito longe. Ele logo ele mostra que ele segue outros caminhos tortos. E a própria palavra diz que Deus, quando a pessoa não quer se aceitar, ele vai cada vez se afundando mais. Tá? E no Novo Testamento também fala, no Apocalipse fala, aquele que se suje, aquele que é sujo, se suje mais ainda. É a palavra. Por isso que a gente tem que buscar as coisas, é de Deus. Deus é que vai nos ensinar a ser santo. Então ele disse, a falsidade do homem. A palavra diz, a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Se você busca a Deus, você só vai saber o que é verdadeiro.
O que é de Deus? Você tem fé em Deus. Depois vem, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos na terra. Porque são poucos entre os filhos dos homens, são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Vocês entenderam? Mais uma vez falo, buscando a fé em Deus, verdadeiramente em Deus, você vai saber quem é fiel, quem é verdadeiro fiel, quem está verdadeiramente diante de Deus ou não. Porque faltam. São poucos. São poucos os homens que são fiéis, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Porque faltam os homens benignos. Vocês entenderam? A falsidade, que mais tem a gente maligna, falsa, querendo as coisas, enganando as outras, né? Aí eu te falo aqui, aí continuando, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com os lábios lisonjeiros, quer arrancar um dinheiro, quer ter uma glória, quer aparecer, quer fazer o mal contra outras, quer fazer o mal contra a congregação, quer fazer o mal contra os cristãos, quer fazer mal contra as pessoas, né? Tá aqui tudo na Bíblia. Cada um fala com a falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Coração dobrado quer dizer isso. Quando você fala com verdadeiro amor para salvar uma alma, você não tem o coração dobrado. Para libertar uma alma da mão do diabo, você não tem o coração dobrado. Quando você fala com qualquer outra intenção, você já tem o coração dobrado. Entendeu? Você já tem o coração dobrado. Até para você querer falar das coisas de Deus, você tem que entender. Para você não errar. De repente você acha que vai acertar, você erra. Você desvia a pessoa de Deus. Você entendeu? Então, qualquer que seja a tua intenção, é coração dobrado. É isso que existe a hipocrisia nos homens malignos e nos ímpios. Nos soberbos e nos ímpios. Eles sabem que eles estão fazendo mal, mas eles não estão nem aí. Porque, continuando dizendo aqui, entendeu? Ele fala, o Senhor cortará todos os lábios. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. Isso daí, isso aqui é uma profecia. Por quê? Porque eles não estão nem aí. Eles sabem que eles estão errados, mas eles não estão nem aí. Por quê? Para cumprir o que eu estou falando aqui, ó. Porque o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Entendeu? O Senhor cortará. Aí continuando. Porque dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Eles dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quer dizer, eu falo o que eu quero. O canal é meu. Eles falam isso. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Eles dizem. Os ímpios dizem. As pessoas que pregam Jesus falsamente, que falam mal da congregação. Eles falam isso. Quem é o Senhor sobre nós? Eles não acreditam que Deus está vendo eles. Sabe que eles estão pensando. Eles não acreditam eles não acreditam que Deus sabe o que eles estão pensando. Eles não acreditam que Deus vai fazer alguma coisa. Então eles saem falando o que querem. Eles não estão nem aí. Entendeu? Vou repetir aqui. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. Isso é para você que tem fé. Você sabe que Deus vai tomar providência na hora certa. E a língua que fala soberbamente. Eles falam soberbamente. Eles falam deles mesmos. Eles falam o que querem. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Eles acham que vão ganhar. Eles acham que vão conseguir. Eles acham que vão vencer. Com a nossa língua prevaleceremos. Os beijos são nossos. O canal é deles. O canal é nosso. Eles falam. Quem é o Senhor sobre nós? Eles dizem. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é Deus? Deus não é nada. Eu falo o que eu quero. O canal é meu. Entendeu? Só que como está escrito aqui no começo, como Deus sabia tudo isso que ia acontecer, desde o início de tudo, Deus conhece o futuro, Deus já está escrito, na própria palavra está escrito, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros.
Deus, e a língua que fala soberbamente. Você entendeu? Então eu percebo isso também, né? A respeito da falsidade da internet, eu vejo isso. As pessoas são soberbas, falam o que quer, fazem o que quer e falam que estão falando em nome de Cristo, em nome de Deus. Não acreditam em Deus, levam as coisas de Deus como brincadeira. Então, isso Deus não vai deixar passar. Isso não vai deixar. Tudo isso vai ser cobrado na hora certa. É a própria Bíblia, é a palavra de Deus. Eles dizem que crê na letra, mas eles são contra a letra. Cadê? Entendeu? A gente vê soberbia, a gente vê arrogância, a gente vê interesses, a gente vê muito. Os ímpios não vão muito longe, a gente vê interesse, muito interesse. Interesse de querer, falta de espiritualidade, a gente vê muito, eu vejo muito o diabo, o espírito do demônio, o espírito do diabo falando na boca de gente que diz que Deus está falando. Tudo isso o santo de Deus vai perceber. Tudo isso quem tem fé em Deus sabe, vai ver. Quem é de Deus, não tem um ditado que diz aí no mundo, as pessoas falam aí fora. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Entendeu? Então, quem fala das coisas de Deus dobradamente está completamente errado. Quem tenha muita intenção a não ser salvar a alma e saber como salvar a alma, mandar a alma para Deus, quem fala de Deus não sendo assim, tem o coração dobrado. Isso não é de Deus. Entendeu? Mas, se ele tem uma boa intenção de levar Cristo para o mundo, aí é de Deus. Que é importante que falam de Deus. Agora, quando existe arrogância, quando existe ataque, desunião, fica atacando uma igreja, fica atacando a outra, isso não é de Deus. Isso está desunindo, está desunindo, está desunindo. Está desunindo. Entendeu? Então, desunião, a união faz a força. Se eu falo de Cristo e você também fala, Deus conhece o seu coração e conhece o meu. Você não tem que atacar eu, nem eu atacar você. Entendeu? Então, aí diz, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aqueles para quem eles assopram. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas eu vou deixar. Vou tentar ser mais rápido aqui. O que quer dizer essa parte? Que essas pessoas se aproveitam de pessoas simples. Essas línguas lisonjeiras se aproveitam de pessoas simples. Pessoas que não têm fé, pessoas perdidas, pessoas que muitas das vezes não tem, às vezes tem tudo, mas fica meio perdido e segue. Eles conseguem pegar. Não é questão de ser pobre, é questão de ter fé. Às vezes a pessoa não tem fé, sai seguindo. O que acontece? E também tem os necessitados também. Tem aqueles que estão sofrendo, que estão com problema. Essa pessoa vai, com língua lisonjeira e coração dobrado, vai e agrega e pega essas pessoas. Aproveita da situação dessas pessoas para querer colocar as suas coisas. Entendeu? Aí o Senhor diz que se levantará a favor dessas pessoas, desses pobres coitados, dessas pessoas que estão sofrendo e que ficam dando atenção para essas línguas estrangeiras. O Senhor diz, por causa da opressão. Opressão quer dizer isso, a pessoa está sofrendo e alguém vem enganar. Opressão não é coisa violenta, é uma coisa, você está sofrendo, então vem para cá, vamos fazer isso, vamos ficar contra aquele, vamos ficar contra esse, que a sua situação vai melhorar. Então, para Deus defender essas pessoas simples, humildes e sofredoras, ele diz, por causa da opressão dos pobres, pobre de espírito, pobre de fé, pobre de dom, tudo, ele diz, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, aqueles que estão sofrendo com alguma coisa, por causa desses, diz o Senhor aqui na Bíblia, me levantarei agora, está escrito, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Então a palavra fala que o Senhor vai livrar todos aqueles que estão sendo enganados por essas pessoas. O Senhor vai livrar. E ele não está contente com as línguas dobradas e lisonjeiras na internet para enganar cristão.
Ele não está contente, ele vai se levantar para defender para defender os ouvintes. Os ouvintes não ficarão enganados, não serão destruídos por ímpios, homens ímpias que conhecem a palavra e usam para o mal. Deus não vai permitir que ele destrua as almas e vai cobrar na hora certa. A palavra do... porque aí ele continua aqui. As palavras do Senhor são palavras puras. Lembra que eu falei para vocês? Quem tem o coração, quem fala de Deus puro, não está fazendo mal. Deus não se desagrada. Mas quem usar para outra coisa já... Deus conhece a palavra do Senhor. Ele mesmo conhece a sua palavra, lógico. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Você está entendendo? Tem que ter muito cuidado quando for falar de Deus, quando for falar das coisas de Deus, né? 7 vezes ela é purificada, quer dizer, ela tira 7 demônios. Vocês estão entendendo? 7 vezes quer dizer, vai tirar 7 demônios, vai tirar tudo quanto é demônio. A palavra de Deus não contém um demônio, não tem um demônio. A palavra de Deus não tem nenhum demônio. Bendito seja Deus. Então, vocês têm que ver, às vezes eu vejo mais de 1000 demônios numa palavra. A pessoa falando de Deus, eu vejo 15 demônios, vejo 50, 100, 600 demônios. A pessoa falando ali. E a palavra de Deus não tem um demônio. Você entendeu? Então, Deus conhece. Deus próprio conhece todos nós. Conhece a pessoa. A pessoa às vezes sabe que está errando. Sabe que está contra Deus, mas ele não está. Que nem estava escrito aqui, não está nem aí. Quem é Deus sobre nós? Então, aí continuando. A palavra de Deus é pura. É purificada, é como prata que passa ali na purificação 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrará para sempre. Você está entendendo? A palavra é muito tempo antiga. É uma palavra de muito tempo atrás, mas nunca fica antiga. Essa geração que está vindo na internet, vocês têm que ver se é de Deus, se não é. Porque está escrito aqui, ó, que Deus vai guardar. Tu os guardarás. Isso aqui, se guardar, é o quê? É os pobres oprimidos, que eu falei anteriormente, que estava escrito anteriormente, e os gemidos dos necessitados, os pobres necessitados. Ele diz que se levantará para defender e continua dizendo: Tu os guardará, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Então, o que Deus começou na nossa vida não vai ser a internet que vai derrotar. Não vai ser a internet que vai destruir. O que Deus tem algo para fazer na sua vida não vai ser a internet que vai destruir. Por quê? Não vai ser a tecnologia que vai destruir. Por quê? Porque a internet está aí, o YouTube está aí, então isso só começou. Mas Deus já está escrito na Bíblia. A obra que Deus tem que fazer, o YouTube, a internet não vai destruir. A tecnologia não vai acabar. Então está escrito: Tu os guardará os oprimidos, os que precisam de Deus. Ele diz: Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrará para sempre. Pode se levantar, a tecnologia que se levantar. Para sempre a obra de Deus vai continuar. Até quando Deus quiser, até quando Deus vier, até quando chegar a hora, a obra de Deus vai continuar. Não vai ser a internet que vai impedir. Aí continua dizendo: Os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Quando se levanta, isso quer dizer o seguinte: isso aqui, ó, para vocês entenderem, existe uma cronologia nesse pedacinho aqui diferente, ó. Existe uma inversão de posição de frase, ó. Mas está correto, é para a gente entender. Os ímpios circulam por toda parte. Os ímpios circulam por toda parte. Quando, na nossa língua portuguesa, a gente entende. Quando que ele quer fazer menção, essa frase anterior vai vir o que vai vir agora. Quando os mais vis dos homens, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Você entendeu? Quando se levanta os primeiros ímpios, os ímpios mais terríveis,
outros ímpios aparecem e ficam andando pela terra. É isso que isso quer dizer. Entendeu? Quando os mais vis, quando as piores pessoas, que a pior pessoa que tem na Bíblia são os ímpios. Os ímpios são as piores pessoas, são aqueles que conhecem a Deus e enfrentam a Deus, que já passaram, que conheceram as coisas de Deus e procuram destruir aqueles que andam com Deus. Eles têm inveja, como o diabo, o pai deles. O diabo tem inveja. O diabo tem inveja daqueles que estão perto de Deus. Então eles vão fazer de tudo para tirar as pessoas de perto de Deus. Porque o diabo estava com Deus e foi jogado fora. Deus não ama mais. Deus vai jogar no inferno. Está lá pobre, destruído. E aquele que está perto de Deus para ser feliz, rico de vida, e ter vida eterna, ter salvação, o diabo tem inveja. E os ímpios agem igual. Aquele que... O pior dos homens é esse. Aquele que já passou, já conheceu a Deus e não quer que a pessoa conheça, não quer que a pessoa continue. Essas são as piores pessoas. Por isso que tem muita gente que fala assim, tem crente que faz isso, tem crente que é aquilo. O verdadeiro crente não faz. Ele passou por ali. Então você que é ateu, não vai pelos aqueles que erram, vai pelos que acertam. Vai pelos humildes, pelos santos que buscam a Deus de coração. Às vezes erram, mas pedem perdão, buscam, se retratam. Quando é uma coisa que Deus perdoa, quando é uma coisa que Deus perdoa, né? Tipo, o que Deus não perdoa é entre ele e Deus. Agora o que Deus perdoar, você tem que ver aquele que Deus ama. Aquele que Deus ama, que ama a Deus e que Deus ama a ele, que está junto com Deus, você tem que olhar para ele. Você tem que olhar para ele e ele vai te ajudar a conhecer a Deus. Os piores são aqueles que já conheceram a Deus e ficam contra Deus. E ficam contra as coisas de Deus. Né? E se cometeram uma coisa aí que não é grave, eles se retratam. Eles não se retratam. Esses são os piores. Então, esses são os ímpios. Esses são os ímpios, os piores ímpios. Os piores entre os ímpios. Aqui, ó. Quando os mais vis dos filhos dos homens, os piores entre eles, se exaltam, se levantam, eles criam um monte de ímpio que ficam circulando por toda a terra. Então esse vídeo é isso. É uma conversa, um bate-papo cristão. E para vocês verem como Deus conhece todas as coisas. Como Deus sabe de tudo. A falsidade que está na internet, Deus conhece tudo. Tudo isso Deus está sabendo, Deus está vendo. Deus não é de contenda nem de divisão. Deus é de amor. Então tudo isso Deus conhece. E então não vai ser a internet que vai destruir a obra de Deus na sua vida. E é esse vídeo que eu tinha para falar para vocês. Quem tem verdadeira fé em Deus não se abala, mas só como o Monte Sião, que não se abalam, que não se abalam, mas permanece para sempre. Essa história de que pode pecar, de que pode fazer o que quer, não é cristão. Isso aí não é cristão. Se fosse assim, joga a Bíblia fora, ninguém precisa servir a Deus. Pô. Jesus não está aqui para limpar, para santificar ninguém. Está aqui só para salvar. Tem uma história que fala assim, a salvação ela é mediante ao sangue de Cristo. Tudo bem, é mediante ao sangue de Cristo. Mas se você for ler a Bíblia, você percebe, eu posso dizer também, que Paulo disse também que sem santificação ninguém verá a Deus. Então quer dizer, a gente tem que buscar a santificação sim. A gente não pode só acreditar que a morte vai nos salvar. A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. A salvação é pela crucificação, pela morte, pela ressuscitação de Jesus, mas também é pelo exemplo. A salvação, ela é mais pelo exemplo do que pelo sacrifício. Vocês entenderam? Mais pelo exemplo do Senhor Jesus, pelo sacrifício. Sejais imitadores de mim como eu sou de Cristo. Então é esse vídeo, para não se prolongar muito, termina agora. Se você gostou, deixe o seu like. Foi uma evangelização, não foi uma pregação, nem um estudo bíblico. Foi uma evangelização. Se você gostou, deixe esse like. Se você quer mais, quer que Deus fale com a sua alma, gostou, sentiu que Deus que é gostoso, Deus sentiu que é gostoso o Senhor, Deus falar com a sua alma, tiver uma congregaçãozinha aí perto, faz uma oração, pede para Deus falar com a sua alma, vai na humildade e em nome de Jesus, Deus vai falar com a sua alma. E você vai saber que Deus existe
e você vai saber o quanto é glorioso a gente andar com Deus. É isso aí, compartilhe para os seus familiares, para a sua família, nas redes sociais, pode, que é uma evangelização. E é isso aí, deixa o like também, se inscreva no canal, valeu, obrigado.